Queridos, bom dia, paz do Senhor. Que bom, eu quero continuar a palavra de ontem, mas eu queria me deter em Efésios capítulo 5 e somente o versículo 3, que diz assim: entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas são impróprias para os santos. Essas coisas são impróprias para os santos. Eu queria me deter aqui nesse texto de Efésios capítulo 5. Ontem a gente leu do versículo 1 ao versículo 10, mas agora eu só li o versículo 3. É interessante. Eu estou com minha água aqui. Pode deixar, obrigado. É interessante que Paulo, ele trata a imoralidade sexual e cobiça no mesmo lugar. Então, a imoralidade sexual e a cobiça estão no mesmo nível. As pessoas, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que prostituição sexual e prostituição financeira é a mesma coisa. É isso que Efésios está dizendo no capítulo 5, versículo 3. Que a prostituição, Paulo diz, olha, que não haja conversa entre vocês de moralidade sexual e de cobiça, que é a avareza, que é a idolatria. Então, queridos, eu queria me deter nesse texto. E eu estava ouvindo aqui o pastor Flori, e o pastor Flori citou um texto que a pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou o quê? Pedra de esquina. Então, mas você vai perceber uma coisa, que quem rejeita a pedra são os construtores. E quem são os construtores? Quem rejeita a pedra não é o ímpio, irmão, é os construtores. Ou seja, nós os pastores não podemos rejeitar os fundamentos de Cristo. Então você vai ver os princípios de Cristo em todas as áreas: na família, na criação de filhos, nas finanças, na educação. Eu digo lá na igreja, eu digo assim, não deixe que o governo eduque seus filhos, porque governo não pode dar educação. Por quê? Porque educação derruba governo. Um povo educado não vive no sistema. Quem educa os filhos são os pais. Quem educa os filhos são os pais. Não terceirize esse privilégio que Deus deu para os pais. Você vai ver no princípio judaico, e o princípio cristão judaico deveria ser igual, que o Senhor fala aos pais. Se Ele está dizendo, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, Ele está falando para quem? Ele está falando para os pais. Nos últimos dias eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Se Ele vai converter o coração dos pais primeiro, quem é que está mais desviado? Os filhos ou os pais? É os pais. Então, nós vamos ver continuidade. Na Bíblia inteira é continuidade. Por exemplo, quando Deus envia Samuel para ungir Davi, Ele não manda Samuel na casa de Davi. Ele diz, vai na casa de Jessé, porque dentre os seus filhos tem um rei para mim. Ou seja, quem atrai a unção é a paternidade. Só que nós, como pais e mães espirituais, ministeriais, nós não estamos criando filhos espirituais, nós estamos criando os próximos pais espirituais. E essa é a cabeça que nós precisamos ter, que as pessoas que eu estou gerando hoje são os próximos pais espirituais, as próximas mães espirituais. Quando Davi, ele arranca a cabeça de Golias, e Davi vem andando assim com a espada de Golias numa mão e com a cabeça de Golias na outra, Saul pergunta para Abner, e pergunta assim, Abner, de quem é filho esse menino? Ele não pergunta quem é Davi, ele pergunta quem é o pai de Davi. Ele pergunta, de quem é filho esse menino, Davi? Abner disse, eu não sei. Quando Davi chegou na frente de Saul, Saul perguntou, de quem você é filho, menino? Ele disse, eu sou filho de Jessé, o belemita, o teu servo. Porque quem atrai a unção
são os pais. A Bíblia diz que Abraão venceu aquela guerra com 318, né? 318, eu perdi as contas, foi 318 filhos criados na sua casa. 5 reis lutaram contra 4 reis e perderam, mas Abraão foi contra esses 4 reis e venceu com seus filhos. Porque uma coisa é você lutar por um rei, outra coisa é você lutar por um pai. Então, querido, a paternidade é o princípio de continuidade da Bíblia. A paternidade é o princípio de continuidade na Bíblia. Então, Salmo 11, verso 3, por exemplo, diz que se for tirado os fundamentos, o que pode fazer o justo? Ou seja, e nós vivemos em constante transição na igreja, não é? Eu me lembro que eu comecei a viajar pregando. O Azaf, pastor Jorge, né, estão anos luz na frente da gente. Eu levava minhas fitas cassete. Lembra das fitas cassete, né? Eu tenho até hoje lá em casa as fitas cassete. Eu tinha um 3 em 1 lá em casa. Eu botava uma fitinha cassete, botava outra e passava de uma fita para outra. Então você levava uma caixinha com 10, 2 caixinhas com 20 fitas do meu testemunho, das pregações. E eu que fazia isso. Às vezes eu dormia, esquecia de virar a fita, gravava os 2 lados num lado só da fita. Aí a pessoa diz: pastor, não dá para entender nada. É oração em língua, meu filho. É fita de oração em línguas. Depois veio os CDs. Depois veio os pendrives. Hoje é o aplicativo. Você está na nuvem, está tudo na nuvem. Eu tenho trocentos esboços aqui no meu iPad. Quando eu quero alguma coisa, eu entro no meu drive, baixo da nuvem e trago aonde eu estou. Tem uma coisa de hoje eu já falei disso. Aí eu vou lá, escrevo a palavra, aparece tudo que eu falei sobre aquela palavra. Aí eu digo assim: meu Deus, que injustiça é essa? A gente passava na frente de um 3 em 1 gravando a noite toda, 10 fitinhas para ajudar a pagar gasolina para ir pregar na igreja. E hoje, né, às vezes, esses dias, meus filhos faziam pendrives com 120 mensagens. Imagina 120 mensagens de 1 hora e pouco, quase 150 horas de ministração, pendrivezinho. Eu dizia: Deus, que injustiça. Eu perguntei: meu filho, quanto tempo você leva para fazer isso aqui? Ele disse: 10 minutos. Eu digo: cara, eu passava a noite inteira para gravar 10 fitas cassete. Então nós vivemos em constante transição. Só que o que transiciona é os movimentos, não é os fundamentos. Os fundamentos continuam o mesmo, porque o que era pecado para o seu bisavô é pecado para você ainda, e vai ser pecado para os seus bisnetos. Os fundamentos não transicionam, por isso que ninguém pode colocar outro fundamento. O fundamento é Cristo. O fundamento de qualquer mensagem, seja ela de prosperidade, seja ela de justiça, seja ela de família, o fundamento sempre é Cristo, não é? E aqui, segredos do coração, às vezes as pessoas acham, elas conhecem as nossas fotos, mas nunca viram o nosso filme, né? Então é bom a gente ter um ambiente desse para falar das coisas da gente, né? Das perseguições, das calúnias, das lutas que a gente passa por pregar o Evangelho. Nada mais do que Jesus passou e vai continuar, né? Tem um profeta nos Estados Unidos chamado Rick Joyner. Rick Joyner, um dia ele estava orando e dizia: Deus, eu não aguento mais a perseguição deste homem, mata esse homem, tira ele de perto de mim, faz alguma coisa. Deus disse: tudo bem, eu tiro ele, mas escolhe outro. Uma coisa eu quero deixar claro para nós. A minha pergunta é: você aceita a glória de homem? Você aceita a glória de homem? Mas você aceita ataque de homem? Se eu não aceito glória de homem, eu não deveria também aceitar ataques, porque isso não vai mudar a minha vida. Os nossos movimentos na obra de Deus, como pastores, eles não podem ser frutos dos nossos pensamentos impuros e da nossa cobiça, porque é uma linha muito fina, irmãos. Você vai ver, pessoas não caem pelo fracasso, elas caem pelo sucesso. É muito mais difícil lidar com o sucesso do que lidar com o fracasso, muito mais.
Porque o sucesso você vai ficando vulnerável, né? Você vai se distanciando de alguns gatilhos de proteção. Eu particularmente, eu não viajo sozinho. É um gatilho que eu aprendi com Billy Graham, por exemplo, estudando sua biografia, que não viajava sozinho, que não ficava em hotel sozinho. Então eu sempre viajo com um ministro, ou meu genro, ou a minha esposa, que não. Eu prefiro dormir com a minha esposa do que com o Charles, mas porque é um gatilho de proteção. Dificilmente, nunca que eu me lembro ter embarcado num avião sozinho para ir para algum lugar. Às vezes a igreja não pode pagar a passagem de dois, e eu pago, porque é a minha vida. Então nós precisamos criar alguns gatilhos de proteção, porque, irmãos, o mundo é mau e vai ficar pior, mas os amigos de Jesus têm que melhorar, amém? Amém? Tem uma frase que é uma frase popular, acho, que fala que Jesus saiu da eternidade e entrou no tempo, para me tirar do tempo e me levar para a eternidade, não foi assim? Só que às vezes eu quero segurar Jesus no meu futuro. Eu quero que Jesus abençoe o meu futuro aqui na terra. Tem alguma coisa errada com isso? Claro que não. Mas eu preciso construir um futuro firmado em fundamentos eternos, porque a vida não termina quando eu morrer. Promessas que Deus fez a Abraão, Abraão não viu. Deus disse: por acaso eu ocultaria alguma coisa de Abraão, visto que eu escolhi para que ele ordene a sua casa e seus filhos depois dele, para que se cumpra em Abraão todas as promessas que eu lhe fiz? Porque as promessas que Deus fez a você não vai se cumprir só na sua geração, vai se cumprir na sua geração posterior. Eu costumo dizer que eu ando, meus filhos correm, meus netos vão voar, porque eles vão andar numa velocidade maior, né? Eu sou bisneto de crente. O meu avô ia para o semáforo dar folheto. Eu vou para a internet fazer vídeo, não é? O meu avô ia a cavalo, ia de carroça para o culto. Eu vou de avião. Então nós precisamos entender que o mundo vai acelerar, só que os princípios eu não posso perder. Salmo 11 verso 3 diz: se for tirado os fundamentos, o que pode fazer o justo? Ontem eu falei de Estevão aqui, porque vai chegar uma hora que nós vamos ter que escolher, irmãos. Ou a gente foca no céu que está abrindo, ou foca nas pedras que está levando. E adoece, a gente adoece sim. Adoece porque a gente vai se machucando, se ofendendo, não é? E você vai ajudar pessoas, vai servir pessoas, você vai ser traído por elas, né? E só quem pode te machucar é quem você amou, não é? Quem fala mal de mim na internet não me machuca. Quem fere é aquele que está perto da gente, né? Que você amou, que você investiu. Amém? Amém? Glória a Deus. Como você reage a isso é que vai dizer até onde nós vamos. Então, às vezes as pessoas falam mal de mim, eu digo: pô, sacanagem isso, podia ter me ligado, porque eu sei muita coisa ruim de mim, eu podia ter ajudado. Tu vai falar mal de mim, me liga, eu te ajudo, porque eu sei muita coisa que você não sabe a meu respeito. Aí eles dão risada. Então, Estevão, ele olhou para os céus abertos. Mataram Estevão, arrancaram ele dali, puxaram ele para fora da cidade, tiraram as suas roupas e botaram de frente de quem? De um jovem chamado Saulo de Tarso, de um homem. Saulo de Tarso não devia ter tocado nas roupas de Estevão. Semanas depois, meses depois talvez, o Saulo de Tarso está indo a caminho de Damasco. O que é que acontece? O céu se abre e a voz fala com Saulo. Quem você acha que deixou os céus abertos para Saulo de Tarso, irmãos? Quem você acha? Então as tuas decisões hoje definem se os céus vão ficar abertos para as próximas gerações ou não. As suas decisões hoje, elas não têm a ver só com você. Hoje eu faço escolhas que não tem mais a ver comigo, tem a ver com o que vem depois. Depois você estuda Salmo 78, o padrão de continuidade, porque Deus vai continuar, irmão. Então se mova por aquilo que os céus estão mostrando, não por aquilo que o cenário está tentando fazer você acreditar.
Porque, irmão, tentar adquirir experiência só com teoria, irmãos, é como comer o cardápio e achar que está comendo a comida. A gente estuda a Bíblia, estuda, mas não é a Bíblia que nós temos que conhecer, é de quem a Bíblia está falando. Porque eu não sou contador de história. Nós não estamos aqui para informar sobre Deus, é para revelar Cristo em vós e a esperança da glória. As pessoas têm que ver Cristo em nós, mas enquanto eu tentar mostrar algo, eu não consigo mostrar Cristo. Então eu preciso entender que Deus não se estuda, se experimenta. Provar e ver de que o Senhor é bom. Eu tenho que provar disso, irmãos. Quem tem que comer primeiro sou eu. O cara, eu não sei quanto a você, quando precisava pagar uma conta da igreja, o primeiro carro que vendia era o meu. Quando apertava, não dava para pagar o salário, o primeiro que abortava era o meu. Por quê? Porque eu não admito que ninguém acredite mais no meu ministério do que eu. O ministério de intercessão não pode orar mais do que eu. Por quê? Porque não, irmãos. Eu tenho ido em lugares que quem governa a igreja é o ministério de intercessão, não é o pastor. Por quê? Porque o pastor não ora. E se ele não ora, ele não ouve. Se ele não ouve, ele não vê. E se ele não vê, ele vai ter que terceirizar o governo. Obrigado pelo seu aleluia tão evangélico. Sabe, nós precisamos entender isso. Irmão, quem mais precisa investir no seu ministério é você. O cara que mais investe no ministério Mevan sou eu. Com meus livros, com as viagens, com meu tempo. Eu sou o cara mais entusiasmado do mundo. Às vezes eu falo coisa para eles, eles estão sentados à minha frente e dizem: não, amém, pastor, amém. Eu sei que eles não estão acreditando. Quando a gente começou o ministério, Flori, eu dizia: pode escrever aí, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Um dia eles fizeram uma reunião, me chamaram, dizendo: pastor Luiz, a gente queria falar uma coisa para ti. Eu disse: pode falar, meu irmão. Pastor, o senhor é muito sonhador. O senhor tem que ser mais realista. Eu falei para ele assim: sabe qual é a diferença do realista e do sonhador? É o que o realista sabe aonde está indo, e o sonhador já esteve lá. Eu estou andando por aquilo que eu vejo, não é por aquilo que eu sinto. Porque embora a fé, ela se emociona, mas a fé não é emocional. A fé não sente, a fé sabe. A fé é uma firme convicção. Mas eu não estou sentindo. Você não tem que sentir, você tem que crer. A fé não sente, a fé sabe. Às vezes Deus tem que tirar os meus sentimentos para gerar convicção em mim. Porque eu estou aqui agora e eu não estou sentindo nada, mas eu sei que Jesus está aqui. Por quê? Porque Ele falou que estaria. E eu prefiro acreditar no que Ele disse do que naquilo que eu estou sentindo. Porque os meus sentimentos podem mudar, mas o que Ele disse vai mudar jamais. O que Ele disse não vai mudar nunca. Nunca vai mudar. Ele disse e assim será. Por isso eu vivo para cumprir, não para fazer. Eu preciso examinar e conferir se eu estou cumprindo o meu propósito. E a Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém para que se cumprisse o que fora dito, e foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito. Depois desceu ao mar da Galileia, em Cafarnaum, para que se cumprisse o que fora dito. Jesus vivia exatamente naquilo que o Pai disse, naquilo que as Escrituras apontavam. Nós estamos aqui para cumprir um propósito, não é para fazer, não é para criar uma ideia. Nós estamos na geração, irmãos, que mais tem ideias sem direção. Uma geração que tem muitas ideias, todo mundo tem ideia. Todo mundo quer falar, mas nem todo mundo tem o que dizer. E eu tenho que cuidar, porque o diabo também oferece paternidade. Jesus, quando falava a pessoas más, ele dizia: vocês têm como pai o diabo, o pai da mentira.
E, irmão, e a imitação é muito parecida com o original. Quem lembra do Kinder Ovo? Você lembra do Kinder Ovo? Sabe aquele chocolate? Tem chocolate mais gostoso que aquele? Não tem, irmão. Você come assim, vai grudando no céu da boca. Depois que você acaba, fica o gosto aí uns 10 minutos. É ou não é? Irmão, quando saiu o Kinder Ovo, até adulto colecionava os brinquedinhos de dentro. E aí, você percebe o quê? Isso faz 30 anos que o Kinder Ovo saiu. Nós estamos velhos. Faz uns 30 anos que o Kinder Ovo está no mercado. Quando saiu, eles vendiam tanto que eles não conseguiam produzir a quantidade que eles vendiam. E porque eles não tinham a condição de produzir a quantidade que vendiam, começou a aparecer o quê? Imitação. E a imitação vendia por 2 motivos: porque o original não dava conta de fazer e a imitação era mais barato. 25 anos, quase 30 anos depois, você vê imitação de Kinder Ovo? Não, irmão, porque imitação tem prazo de validade. Então não desvalorize, não venda por menos o que Deus te entregou. Porque quem trabalha para Deus só por dinheiro corre o risco de servir o diabo pelo salário melhor. Por favor, querido, não negocie a unção que Deus te entregou. Mantenha ela no sarrafo alto, é caro mesmo. Mantenha ela no sarrafo alto. Pague o preço que você precisa para manter a botija cheia. Pague esse preço. Mas por que Deus cobra de mim? Lembra de ontem? As exigências de Deus são para os íntimos. Deus não exige nada de crente meia boca, de crente sem compromisso, de homens irresponsáveis. Se estão exigindo de você, se estão exigindo de você, é porque você foi chamado para isso. Pastor, mas eu me sinto fora do meu chamado. Jesus foi chamado para ser carpinteiro, mas ficou 30 anos trabalhando de carpinteiro. A gente pode estar fazendo muita coisa que nós não fomos chamados para fazer, mas quem sabe Deus está te preparando para aquilo que você foi chamado para fazer. O pastor Jorge estava falando aqui que ele trabalhava no banco e foi exercendo funções no banco. O banco lhe ensinou a administrar, ensinou a trabalhar com dinheiro, a trabalhar com recurso. Com dinheiro de quem? Dos outros. Quem trabalha no banco trabalha com o dinheiro dos outros. Aí quando você vem para a igreja, você não se corrompe, irmão. Você está cuidando do que não é seu. A noiva é do noivo. Eu sou só amigo do noivo. E o amigo do noivo se alegra com a voz do noivo. Deixa eu te contar isso, irmãos. Na época de Jesus, se você ficasse enamorado de uma moça, noivo dela, você não podia mais ver essa moça. Então você tinha que ter um amigo. Se você quisesse dar um presente para aquela moça que você estava noivo dela, prometido casamento, você tinha um amigo e o amigo levava o presente. Eu quero dar uma caixinha de Ferreiro Rocher para minha noiva, eu não podia ir. Eu tinha que ter um amigo e o amigo levava. Eu queria falar uma poesia para minha noiva, eu não podia ir, não podia ver até o dia do casamento. Esse era um costume judaico. Então o que eles faziam? Se você ficava noivo, você tinha um amigo. Então quem te representava diante da noiva era o amigo. E o amigo tinha que ter muito caráter, porque como era ele que levava o presente, como era ele que falava os recados, como era ele que ditava as poesias, ele não poderia permitir que a noiva se apaixonasse por ele. Ele tinha que ter muito caráter, porque a noiva é do noivo. Nós somos só amigos do noivo, irmãos. Nós devemos nos alegrar com a voz do noivo, porque se o noivo fala, nós temos o que dizer para a noiva. Se o noivo não fala, nós ficamos inventando moda. Eu sou amigo do noivo, eu estou aqui para trazer o presente do noivo. E a noiva não pode se apaixonar por mim, porque ela já tem marido. Aleluia! Eu não posso permitir que a noiva me ame mais do que o noivo. Era isso que João Batista estava dizendo. Então talvez você está sendo treinado fora do lugar que Deus te chamou para ser servido, para quando você chegar no ministério, você está preparado
Por isso, conserve a necessidade de ser feliz enquanto você está sendo preparado. Conserve a necessidade de ser feliz enquanto você serve o ministério. Porque a sua aliança com Deus, querido, ela segurará todas as outras alianças. A tua relação com Deus é que vai segurar todas as outras relações. Se você deteriorar a relação que você tem com Deus, você vai deteriorar o resto inteiro. A relação com a esposa, a relação com o marido, a relação com os filhos, a relação com o patrão, com o funcionário, a relação com a congregação. Por quê? Porque a aliança, irmão, ela sempre foi de cima para baixo. Ela sempre foi construída em Deus. Então esse texto de Efésios 5:3, quando Paulo diz aqui: entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Eu afirmo para você biblicamente que se prostituir com sexo é para Deus a mesma coisa que se prostituir com dinheiro. Porque o dinheiro é o maior concorrente de Deus pela sua vida. Não é o diabo já foi vencido na cruz. Então não pense que Deus está te abençoando quando Ele está te dando alguma coisa. Na realidade Ele te abençoa quando Ele tira. Quando Ele dá, Ele te prova. Porque quando Ele te dá, você vai ter uma reação. E qual reação você tem diante da fartura? Qual reação que você tem diante do sucesso? Qual reação que tem diante da fama? Por quê? Porque Deus quer nos abençoar, irmãos. Ele quer que a gente o represente bem, não substitua, mas o represente. Então nenhuma conversa de imoralidade sexual, nenhuma conversa de impureza, nenhuma de cobiça, essas coisas não são próprias para os santos. Eu afirmo para você que a imoralidade sexual e a cobiça estão no mesmo nível de pecado. E ambas são inapropriados para aqueles que se dedicam à vida com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós nos protegemos da imoralidade sexual. Eu acabei de dizer para você que eu levo sempre alguém junto, por testemunho. Então eu estou tentando me proteger da imoralidade. Só que a imoralidade com dinheiro, a prostituição com dinheiro também é tão grave quanto a prostituição sexual. Por isso que tem homens e mulheres que eles não caem na imoralidade sexual, mas caem na ganância, caem na cobiça, caem na ambição. A promessa para os mais velhos é que nós teríamos sonhos, não desejos. E a promessa para os mais jovens é que eles teriam visão e não ambição. Então eu preciso acordar, porque cobiça, vamos lá. Cobiça no grego significa o quê? Preonexia, que quer dizer o quê? É um desejo insaciável de possuir mais o que é dos outros. Cobiça é isso. E o problema da cobiça não é só buscar o que não se tem, é buscar o que não se precisa. É buscar o que não se precisa. Isso revela o quê? A falta de contentamento. De contentamento, irmãos. Todo homem descontente com o que tem e o que faz vai cair em cobiça. E a cobiça manifesta-se como? Com avareza. E a avareza, a Bíblia diz que é o quê? Ganância e idolatria. Irmãos, quem pecou mais, Davi ou Saul? Irmão, Davi dormiu com a mulher do cara, mandou matar o cara e ainda escondeu o corpo, para ninguém saber que era ele. O problema de Saul não era imoralidade, o problema de Saul era ganância. Eu não estou dizendo aqui que você pode se prostituir, que você não pode ser ganancioso. Não, eu estou dizendo que uma coisa é tão grave quanto a outra. E o melhor antídoto para não cobiçar o que é dos outros é satisfazer com aquilo que é seu. Eu não falei para se acomodar naquilo que é seu, eu falei para se satisfazer com aquilo que é seu. Ser satisfeito, ser grato. Por quê? Porque a carência existencial e a cobiça ministerial
ela tem impedido muitos irmãos a chegar no propósito de Deus. Pode anotar isso, porque você vai ver isso no ministério. A carência existencial e a cobiça ministerial tem impedido muitos irmãos a chegar no propósito de Deus. E você vai ver muitas pessoas que condenam severamente a imoralidade sexual, são ao mesmo tempo dominadas pela avareza, e isso não causa para eles nenhuma inquietação. Então eu tenho que combater as duas coisas, a imoralidade sexual e a cobiça ministerial. Amém? Estou sendo claro, irmãos? Porque eu vou me prostituindo financeiramente. Enquanto muitos condenam abertamente a imoralidade sexual, julgam ela severamente, não demonstram o mesmo zelo pelas coisas materiais. E essa avareza faz o que? Ela vai alimentando secretamente, e esse indivíduo não vai percebendo. Isso vai comprometendo o que? A integridade espiritual dele. Irmãos, o primeiro homicídio na Bíblia, o primeiro crime na Bíblia aconteceu por causa do quê? De um culto. Adão, ele não caiu numa balada, ele caiu no paraíso. Então nós percebemos que o quê? Que a ambição, e a ambição não se trata somente de finanças. A ambição é tudo aquilo que eu quero que Deus não tem para mim. A ambição é tudo aquilo que eu quero que talvez Deus entregou para alguém e não entregou para mim. Então, ser movido pela cobiça é ser levado por um espírito de insatisfação contínua, onde nada que se possui é suficiente. Isso vai levando a pessoa à idolatria, onde o dinheiro e as posses tomam um lugar que pertence somente à santificação. E a santificação, ela não é parcial, ela é integral. Ela tem que ser integral em todas as áreas. A forma que eu lido com o dinheiro determina como eu busco a Deus também. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu achava, irmãos, que se eu fosse um homem espiritual, Deus ia me dar coisas materiais. Eu pensava assim, se eu for para o monte orar, buscar Deus, jejuar, vou ficar rico. E aí eu li na Bíblia, em Lucas capítulo 16, depois de você ler o versículo de 9 a 13, quando ele diz: granjeai amigo com a riqueza da injustiça, porque quando essa vos faltar, eles te receberão nos tabernáculos eternos. Eu não trouxe livro, mas eu escrevi um livro sobre isso. Riquezas terrenas, tesouros eternos. Eu achava que se eu fosse espiritual, Deus ia me entregar coisas materiais, e é totalmente ao contrário. Quem é fiel na riqueza ilícita é que Deus lhe confiará as verdadeiras. Se no alheio não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de servir um e aborrecer o outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Então o maior concorrente de Deus pela sua vida é a riqueza. Então eu não posso, então o dinheiro é do diabo? Não, quer ver o diabo? Fica sem dinheiro para você ver. O dinheiro não é do diabo. O problema é a forma que eu reajo quando eu estou prosperando. Porque eu tenho que entender que evangelho não tem a ver comigo. Evangelho tem a ver com o outro. Tudo que Deus dá em mim e para em mim, eu tenho que entender que eu não sou uma represa, eu sou um rio. Eu tenho que correr, tenho que tem coisas que Deus me dá que eu pergunto: isso é meu, Senhor? Ele diz: não. Eu tenho 57 anos, até 49 eu não tinha nada meu. Por quê? Porque eu recebi uma palavra: não pega nada com a sua mão, nada. Até 49 anos eu fui construindo ministério, trabalhando para o ministério. Quando eu fiz 49 anos, o Espírito Santo falou assim: eu vou te dar algumas coisas para você guardar para os seus filhos, não pegue com a sua mão. Irmão, eu tenho 6 imóveis que Deus me entregou e eu não usei R$1 da igreja. Pessoas foram sendo abençoadas pelas minhas ministrações, pelos meus materiais,
e foram lá em Itajaí e disseram: Deus mandou te dar. É para mim ou é para o ministério? Não, é para você. Ah, é para mim? Tá bom. Tá lá. Se precisar gastar no ministério, vai. Não tem problema. O que eu estou falando é que se você se move por aquilo que Deus te deu, você vai se guardar da cobiça. Vai se guardar. O contentamento. Então, seja em Alphaville ou em Alfavela, seja na mansão ou no barraco, você não vai ser feliz juntando coisas. Você vai ser feliz vivendo da maneira que Deus te mandou viver. Quando eu precisei de uma bicicleta, Deus me deu uma bicicleta. Quando eu precisei de uma moto, foi uma moto que Ele deu. Quando eu precisei de um carro, foi um carro. Se algum dia eu precisar de um avião, porque para Deus, bicicleta e avião é um pedaço de ferro. Ele dá para aquilo que for útil. Você está me entendendo, querido? Você está me entendendo, querido? Então, muitos líderes estão se perdendo no caminho por causa da cobiça financeira. A comparação gera competição, então começa a se comparar. Tem muita gente que bate lá. Eu vi o Alisson falar isso ontem: pastor, por que você não faz igual o irmão da igreja tal, ele está fazendo? Eu disse: mas eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para essa bagunça aqui. Mas lá está, pastor, por que você não faz? Ele foi chamado para aquilo, glória a Deus. Nós temos 11 projetos sociais lá no nosso ministério. Aí eu fui conversar isso com o pastor, ele disse assim: não, mas esse é o chamado de vocês. Eu digo: não, esse é a minha obrigação. É a minha obrigação. Eu trabalho com isso porque Deus me mandou fazer isso. É uma obrigação. Eu tenho uma obrigação de fazer o que Deus me chamou. Tem coisas que Deus põe na minha mão que Ele diz: não é seu. Eu tenho a vontade de ficar, mas não é meu. Se eu ficar, eu vou perder. Só é seu aquilo que você já entregou. Quem aqui já entregou tudo para Jesus? Então você não tem que ter medo de perder nada, porque nada mais é seu. Você não tem que ter medo de perder nada, meu amigo. Você já viu gente que ora dia e noite? O cara passa a noite inteira no monte, busca Deus e chora e ora. Você já viu gente assim que nunca prospera, está sempre endividada? Por quê? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Irmãos, Jesus é Senhor de quem? Ele é Senhor de senhores, não é de donos. Jesus é Senhor de senhores. Ele é Senhor e Salvador. Ele é Salvador dos salvos e Senhor dos senhores. Quando Jesus vai entrar em Jerusalém, guarda isso, Ele quer entrar como rei. Ele chama 2 discípulos e diz assim: ó, vocês entram aqui nessa rua, vocês vão achar uma jumenta, uma mula e um jumentinho. Vocês desamarrem e tragam para mim. Se o dono perguntar, vocês dizem que o Senhor está mandando. Ou seja, só tem dono até que chegue o Senhor. Quando o Senhor chega, ninguém mais é dono de nada, irmão. Então, se o Senhor for teu Senhor, e Ele só vai ser teu Senhor se você for Senhor também. Porque de salvo Ele é Salvador, mas Ele é Senhor de senhores. Por isso nada pode estar entre eu e Ele. Eu tenho que ser Senhor de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou e de tudo que eu faço, para Ele ser meu Senhor. Porque vai ter hora que Ele vai dizer: pega aquilo e dá para lá, para aquele. Vende isso e dá para o outro. Pega essa camisa, esse relógio que você ganhou, dá lá para o fulano. Você crê nisso? Irmãos, estou falando de coisas porque isso é libertador. Eu nunca comprei um carro para mim, você acredita? Eu já ganhei 58 automóveis, mas eu só tenho um, porque eu só preciso de um. Sabe por que eu tenho 58 automóveis? Porque eu já dei 57. Bate na minha mão, é meu, Senhor? É. Ô bicho bonito, Jesus.
Meu Deus, Senhor, obrigado, o Senhor me ama mesmo. Aí chega algum lugar que eu vou numa missão, o Senhor diz, deixa aí. Eu já fui pregar de carro e voltei de avião, porque eu deixei do carro. Mas já fui pregar de avião e voltei de carro. Faz uns 5 anos, Florinha, eu fui para a África. Levei um pacote de relógio, quase passei luta para passar na alfândega. 58 relógios, só bichão, para os irmãos da África, os pastores. Aí eu estava contando isso no grupo de pastores. Nos finais me chamaram e disseram assim, você é doido? Pastor, dá um relógio desse valor para um pastor na África, ele nem vai entender o valor do relógio. Eu digo, esse que deve usar, porque ele não vai se vender, e ele não sabe que ele está com um relógio de $5 mil no bolso. Mas não é melhor vender e dar o dinheiro? Eu digo, não, deixa o menino rodar. Dá o relógio para o bichinho. Deixa. Por que nós achamos isso? Irmão, nós temos que ser livres. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Paulo diz assim, embora eu sendo livre de todos, eu me faço servo de todos. Quer servir bem uma pessoa, seja livre da opinião dela. Você só consegue servir quem você é livre. Seja livre da crítica e seja livre do elogio. Senão você só vai servir quem te faz bem. E você foi chamado para servir a mesa, quer te façam bem, quer te façam mal. Aleluia! Glória a Jesus. Deus nos chamou para ser santos em todas as esferas da nossa vida. Isto inclui em desejo sexual e ambição financeira. Você não pode trabalhar para evitar a prostituição sexual e se permitir viver uma prostituição financeira. Você é senhor, meu amigo. Você é senhor, vai passar milhões nas tuas mãos todos os anos. Eu estou falando milhões. Irmãos, eu já fui em mais de 50 países pregar o evangelho. Sabe o que eu aprendi? Que tem coisas que só milionário e missionário vivem, mais ninguém. Meu irmão, eu já jantei lá em cima da Torre Eiffel com a minha esposa. Um casal que levou a gente, deu de presente de aniversário. Quando ela pagou a conta do prato, eu disse, meu Deus, devia ter me dado dinheiro, eu ia abrir uma igreja esse dia. Se me dá o dinheiro, eu planto uma igreja. Mas já dormi na rede na África, já dormi no barco no Peru. Tem coisas que você vai fazer conta, você sabe que você não tem o recurso para ir para fazer. Por isso que tem coisa que só milionário e missionário vivem. Sabe o que é que eu digo lá na igreja? Eu digo assim, ó, eu não fui chamado para ganhar dinheiro, eu fui chamado para ganhar vida com o dinheiro de vocês. Se você entender que eu sou o sacerdote, você é o rei, nós vamos ser reis e sacerdotes. E nós vamos fazer a obra de Deus. Quando a Bíblia diz assim, ó, Salomão matou 1000 bois. Salomão não matava os bois, ele dava os bois. Quem é que matava os bois? Era o sacerdote. Todo rei que quis matar o sacrifício, Deus matou ele. Porque quem faz o sacrifício era o sacerdote, quem dava os bois era o rei. Então eu disse assim, eu digo para os irmãos empresários lá da igreja, eu digo assim, ó, eu fui chamado para ganhar vida com o dinheiro de vocês. Se vocês entenderem que a empresa de vocês é um ministério, para que eu possa levar essa unção pelo mundo, nunca vai faltar dinheiro para vocês e nunca vai faltar almas para mim. E nós vamos ir trabalhar juntos e vamos entregar tudo para Cristo. Então, se eu entendo o propósito do dinheiro, sofre com dinheiro quem não entende o propósito dele. Sofre com riqueza quem não entende o propósito dela. Nós temos treinado e orado pessoas para enriquecer na terra. É, pastor? É. Mas pessoas que não têm vazamento. Pessoas que o coração é puro. Que quando o dinheiro bater na conta, ele não vai desviar. Ah, mas o dinheiro desvia. Não, irmão. O que desvia é a ambição e a cobiça. Me dá dinheiro, mas eu não sei o que fazer com o meu dinheiro. Dá para mim, que eu sei. Tá, pastor Jorge sabe, vai botar as 10 igrejas. Aleluia. Então, querido, prostituir-se por sexo ou dinheiro é igualmente reprovável. Ambos configuram em prostituição aos olhos divinos. Ambos.
Então tem coisas que eu estou lá pedindo, Deus me dá, e Deus diz: eu não vou te dar, amigo. Eu não vou te dar. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 106. Salmo 106. Olha isso. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 15. Ao verso, né? Porque Salmo não tem versículo, é verso. E nem capítulo. Salmo é número e verso, porque são canções. Olha o que diz o Salmo 106, do verso 9 ao verso 15. Repreendeu o mar vermelho, e ele secou, fez-lo passar pelo abismo, e como por um deserto, salvou-os da mão de quem os odiava, e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Aí o que é que aconteceu com o povo? Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Olha aí, olha o verso 15. Deus concedeu-lhes o que pediram, mas isso fez desfinhar-lhes a alma. Ou seja, eles pediram e Deus deu. Vocês querem comer carne? Vocês vão comer, mas vai sair pelo nariz. Vocês vão morrer comendo. Então, eu posso receber o que eu estou pedindo de Deus? Pode. Mas isso vai definhar a sua alma. Por quê? Porque Deus não quer te dar isso. De sorte que lhe satisfez o desejo, mas fez desfinhar a sua alma. Sabe como é que eu chamo isso? A derrota da vitória. Quando você pensa que está vencendo, e Deus está dizendo: você está perdendo. Quando nós precisamos da vitória da derrota, não da derrota da vitória. Ou seja, Deus dá o que eu estou pedindo? Dá. Até você descobrir que isso é uma derrota na sua vida. A sua alma definhará, a sua alma ficará doente com aquilo que Deus deu. Como é que é? Deus me deu e eu fiquei doente? Sim, porque você quis uma coisa que Deus não queria te dar. Por isso que Deus não te abençoa quando Ele te dá. Ele te abençoa quando Ele tira os excessos. Ele diz: é isso que você quer, eu te dou, mas vai definhar a sua alma isso. Por quê? Porque isso não está no campo dos meus sonhos para você, Luiz. Isso está no campo das tuas ambições. Mas Senhor, então por que o Senhor me deu? Eu dei para mostrar para você que não era isso que eu queria lhe dar. Não era isso que eu queria lhe dar. Quando Sansão pegou uma queixada de jumento e matou 1000 homens e saiu se gloriando: eu matei 1000 homens com uma queixada de jumento. Foi derrota na vida dele, irmãos. Mas o dia que ele está no meio das colunas, cego, ele faz uma oração e disse: morra eu, Senhor, com os filisteus. A Bíblia diz que Sansão matou mais homens com a sua morte do que com a sua vida. Porque todo homem, para cumprir o seu propósito, ele precisa morrer para o eu. Todo homem, para cumprir o seu propósito, ele tem que parar de dizer: eu fiz, eu matei, eu não sei o que. Não, nós fizemos. Quando o céu constrói, é nós. Quando a Bíblia diz: façamos nós. Deus é uma comunidade de 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus chamou até Adão para participar. Deus disse: Adão, põe nome aí para nós. Quando o céu constrói, é plural, é pluralidade. O inferno é um lugar que um domina, mas o céu não. O céu é uma comunidade onde pessoas trabalham juntas pelo mesmo propósito. Claro, sempre tem um general, sempre tem um pastor presidente, deve ter sim um direcionador. Com certeza, nós somos episcopal. Mas o céu constrói na pluralidade. E sabe quem é que constrói em pluralidade? Onde as relações são fortes. Você vai ver uma coisa: todo lugar
que as leis são muito fortes, é porque as relações com Deus são fracas. Todo lugar que homens precisam oprimir outros homens, é porque a relação com Deus está quebrada. Deus diz: façamos, olha a oração: Pai nosso, pão nosso. Se o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é nosso. Porque se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Então eu preciso, e uma das formas de eu fugir da cobiça é ser plural, é ser coletivo, é estar junto. Essa foi a primeira narrativa negativa da criação, quando Deus olha e diz: não é bom que o homem esteja só. Provérbios 18 diz que aquele que se isola busca a sua própria ruína, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Nós não fomos chamados para parar, irmãos, em nós. Nós fomos chamados para continuar no outro. Por isso que você não reparte, não continua. O que você não faz para o outro, não continua. Nós temos um restaurante lá em Itajaí que dá comida para morador de rua. Todo dia eles almoçam lá. Um dia um morador de rua daquele sentou do meu lado, disse assim: ô pastor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu digo: pode. Por que vocês dão comida para nós? Eu digo: porque você precisa comer, ué. Ele disse: o senhor quer levar nós para a sua igreja, não é? Eu digo: se você for para a igreja é legal, é melhor. Mas se você quiser vir só aqui comer, tudo bem. Ele disse: é perca de tempo, o senhor está perdendo tempo. Eu disse: não, você não tem que comer? Ele disse: tenho. Eu disse: tá, mas o senhor dá comida para nós? Quantas pessoas estão comendo aqui? 80? Eu disse: mais ou menos. Então, só está gastando dinheiro. Pastor, aí ele tirou a droga assim do bolso e disse assim: eu gosto disso aqui, pastor. Eu vou sair daqui e vou fumar essa pedra aqui. Eu digo: problema seu. Mas amanhã eu posso voltar para comer aqui? Eu digo: claro. Ele disse: pastor, é perca de tempo. Eu disse: meu filho, deixa eu te falar. Se você que vem aqui comer não quer ser transformado, eu que estou dando a comida estou sendo transformado. Porque de lá para cá ou daqui para lá, Deus nunca perde a viagem. É transformado quem recebe, é transformado quem dá. E um dia você vai chegar diante do Senhor. Ele começou a chorar. Eu disse: um dia você vai chegar diante do Senhor e você não pode dizer que você não teve oportunidades, porque eu te dei uma. Ele começou a chorar, irmão, virou as costas e saiu. Depois, nós acordamos um dia de manhã, fomos para o escritório. Ele estava dormindo na porta do escritório e disse: pastor, me leva para casa de recuperação, eu quero mudar de vida. Hoje ele é crente. Então, irmãos, não é você que decide quem senta na mesa, não é você que decide quem você quer ajudar. E se prepare, porque amor é correr risco. Amar é correr risco de se decepcionar. Investir é correr risco em se decepcionar. E não adianta bater no peito e dizer: eu não faço mais, não ajudo mais. Amanhã você está ajudando de novo. Porque esse é o coração de Jesus. Vai insistir sempre com vidas. Porque a forma de te manter humilde, a forma de te manter humilhado, é você acreditar em gente que não merece o seu amor, mas que precisa dele. Então eu não amo porque eu sou bom, cara. Eu amo porque Jesus me transformou. Eu amo porque eu tenho que amar. Eu amo porque se eu não amar, eu não serei um pastor segundo o coração de Deus. Tenho vontade de matar, mas eu tenho que amar. E não adianta dizer: eu não vou ajudar mais ninguém, não vou. Agora não, agora chega. No outro dia você está fazendo tudo de novo. Sabe como chama isso? Perseverança. E sabe o que é que produz a perseverança? A tribulação. Romanos 5,3 diz que a tribulação produz a perseverança produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Aleluia! Glória a Deus. Essa nação precisa de pastores apaixonados por Deus e por gente. Essa nação precisa de homens apaixonados por Deus e por gente. Gente ferida. Pastores ali
Pastor, o senhor fala assim, parece que o senhor não tem luta. Luta? Entra na fila, bebê. Tenho lutas fantásticas, guerras espetaculares, batalhas incríveis. Mas em todas essas coisas, eu estou cada ano mais apaixonado, cada ano mais quebrantado, cada ano mais sensível à voz de Deus. Por quê? Porque o caminho estreito me expandiu por dentro. A porta estreita tem que te expandir por dentro, deixar você grande por dentro para caber mais gente. E quanto mais difícil, mais apaixonado você tem que ser. E o dia que você começar a pregar sem lágrimas, que você não tem mais lágrimas para pregar, sai do púlpito e vai chorar com Deus. Mas não tem força. Você não pode perder a paixão pelo que você faz, porque o perigo de perder a paixão é porque a ambição se aloja. Mas enquanto você for apaixonado por gente, você vai estar sempre procurando no bolso mais um trocado para investir. Enquanto você for apaixonado, você vai estar sempre procurando. Sabe, eu vi aquele filme, cara, A Lista de Schindler. Quando terminou a guerra, Schindler ficava procurando nele. Ele dizia assim: se eu tivesse vendido esse anel, eu tinha salvado mais 3 judeus. Se eu tivesse vendido esse carro, eu tinha salvado mais 10. Ele ficou apavorado, não porque a guerra acabou, porque a guerra acabou e ele achou que ele não tinha feito tudo que ele podia ter feito. Então, enquanto você ficar procurando coisas para investir nos outros, tempo para gastar com os outros, lágrimas para chorar pelos outros, cara, você está salvo. Você é um pastor segundo o coração de Deus. Mas se você perder a paixão pelo outro, você vai se fechar no seu casulo. E aí você nunca mais vai investir em ninguém. Gasta dinheiro com gente, irmão. Chora com gente, investe, granjeie amigo com a riqueza da injustiça, porque quando essas aqui acabarem, eles te receberão nos tabernáculos eternos. Gasta dinheiro com gente. Pode ficar tranquilo que você não vai ficar pobre, sua família não vai ficar pobre. Pode ficar tranquilo. Gasta dinheiro com gente. Mas por quê? Porque é sua obrigação. Você é um rio que corre do trono de Deus. Você me representa, diz o Senhor. Você representa o meu amor. Deus pediu para Moisés. Deus disse assim: Moisés, você não vai mais ferir a rocha, não. Você vai falar com a rocha, dá água para esse povo. Moisés, em vez de dar água para o povo, ele foi brigar com o povo. Ele chegou na frente do povo e disse: seus rebeldes, vocês querem água? Vocês não merecem, não. Foi lá, falou. Por que Deus não respondeu? Deus não respondeu porque Deus não mandou ele brigar com o povo. Deus mandou ele dar água. Não é você que decide se o povo merece ou não, meu irmão. Deus diz: dá água, dá água. Deus diz: dá abraço, dá abraço. Dá beijo, dá beijo. Mas não é hipocrisia, pastor. Não, querido, é obediência. Mas eu não estou tintindo. Você não tem que tintir, você tem que obedecer. Aí Deus aparece, diz assim: você viu, gente? Todo mundo viu, Deus? Todo mundo bebeu. Aí Deus diz assim: pois é, Moisés, você não me santificou diante do povo. Mas Senhor, Moisés, quem está bravo com o povo é você, não sou eu. Eu quero salvar o povo que você odeia. Deus quer salvar as pessoas que você odeia. Essa que você pensou nela agora. Pensou ou não pensou? É na hora, ela vem na hora. No meu vem uns 3 assim, na hora. Deus quer salvar as pessoas que você odeia elas. Pessoas que te fizeram mal. Como é que eu faço? Eu levo uma oferta. Não, você está brincando. Não estou brincando. Te guarda da cobiça, te guarda da ambição, porque o caráter dos outros não define o seu.
O caráter dos outros não define o seu caráter. Fizeram mal para você, atacaram você, mas o seu caráter, o caráter dos outros não pode definir quem você é. Dá água para o povo. Moisés, você não me santificou. Mas Senhor, Moisés, você não me santificou diante do povo. Eu pedi só para você dar água. Você está irado. Mas o povo não merece. Não, Moisés, não é você que decide isso. Tem gente que acha que Deus aceitou Jesus e veio congregar na igreja evangélica. Deus é Deus de toda a terra, irmão. Ele quer salvar todo mundo. Ele é o Criador, porque Deus amou o mundo. Amado por Jesus, fui perdoado. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, eu te amo, meu Rei Salvador, eu te amo. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, eu te amo, meu Rei Salvador, eu te amo. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá e o governo está nele. Veja, Ele traz consiga a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Sim. Ele virá. Sim. Deus está fazendo uma reforma na mente de homens
homens de coração puro. Quem vai ver a Deus são os puros de coração, irmãos. E os que acontecem, e as coisas que acontecem de fora não podem tirar você daquilo que você é aqui dentro. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim: nós temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E aí Paulo começa a fazer um trocadilho. Ele diz: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perseguidos, porém não abatidos, perplexos, porém não desanimados, levando no nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste na nossa carne mortal. E aí Paulo para no verso 14, 15, 16, ele diz: por isso que ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova a cada dia. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que as coisas que acontecem fora de mim não definem quem eu sou aqui dentro. Em tudo eu sou atribulado aqui fora, porém não angustiado, perseguido, porém não abatido, perplexo, porém não desanimado, levando no meu corpo o morrer de Cristo. Não permita, como disse o pastor Flori aqui, o bispo Flori, não permita que as coisas de fora afetem no seu interior, naquilo que você é em Deus. Você pode ficar triste, você pode chorar, isso vai gerar depressão, vai gerar tristeza, vai gerar angústia, mas continue triste, mas continue chorando, mas continue com raiva, mas continue, não pare. E ainda que o meu homem exterior se corrompa, se desgaste, o meu homem interior se renova a cada dia. Eu vou te falar uma coisa: quando você chegar na eternidade, você vai olhar no lado direito, assim, é sempre no direito, né, irmão? Você vai olhar no lado direito, vai ter um homem lá. Não é um anjo, pastores, é um homem que venceu a morte e o inferno. E sabe o que é que você vai ver na mão daquele homem? Não é um diploma, é uma cicatriz. Eu não estou fazendo um prosélito aqui contra os estudos, por favor, me entenda no seu espírito. Mas diplomas sinalizam que você aprendeu, mas cicatrizes sinalizam que você venceu. E ao vencedor eu lhe darei que coma da árvore da vida. Ao vencedor eu lhe darei. Então não adianta você ter muitos diplomas, coisas em lugares que você não aprendeu a viver como Cristo. Porque o que vai chamar a atenção de Deus é como você reage a todas as coisas que te atormentam. Todas as coisas que, essas coisas vão te guardar da ambição e da cobiça e da soberba. E eu não posso aprender com Cristo, que é humilde de coração. Aprendei de mim, Ele me convida: aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Eu não posso aprender com Cristo e me tornar prepotente e soberbo. Não, eu não posso. Quando você olhar para o lado direito, vai estar um homem lá, que vai ficar de pé na hora que você chegar. Assim como Estevão viu ele de pé, se levantando para o receber. Você vai olhar na mão dele e você vai ver uma marca de alguém que venceu, não só que aprendeu. Vença. E quer saber, você não é o diabo que você precisa vencer, porque ele já foi vencido na cruz. Você precisa vencer são as suas emoções, os seus sentimentos, as suas guerras interiores, as suas lutas. Mas pastor, falam mal de mim, me atacam, não é problema seu. O que os outros pensam de você não é problema seu. O que os outros acham de você não é problema seu. Continue. Se fizeram isso com Cristo, vão fazer com você, pastor. E não vá, como disse o bispo Flori aqui, o pastor Jorge também falou, não vá doente para o púlpito com o microfone na mão. Porque em vez de você falar com a rocha, você vai feri-la de novo. E você vai produzir sementes segundo a sua espécie. Homens feridos com o microfone na mão geram outros homens feridos. Você vai gerar sementes segundo a sua espécie, mas homens sarados, transformados,
livres, que não têm vergonha de falar das suas mazelas, vão gerar homens prudentes, vão gerar homens perseverantes. Pastor, mas o meu vaso quebrou na mão do oleiro. Vou te falar uma coisa, querido. Vaso que quebra na mão do oleiro não é derrota, é um batismo de continuidade. Porque esse é o melhor lugar para um pastor quebrar, é na mão do oleiro. Então não desvie seus olhos do cerne do Evangelho. Porque se isso acontecer, você viverá uma espiritualidade embasada na sua justiça própria, no seu orgulho religioso, embasado na sua cobiça e na sua ambição pessoal. O cerne do Evangelho é o amor. Enquanto você ama, você não cobiça. Enquanto você ama, você se desfaz. Pastor, então eu vou chegar em casa e vou me desfazer de tudo? Não. Aquilo que você já desapegou, você não precisa se desfazer. Você só precisa desapegar. Deus só tira de você aquilo que você não desapega. Se você já desapegou, não é mais seu. Você só é um administrador dos mistérios de Cristo. E saiba que o Evangelho sempre vai impor para você limites. E são limites valiosos. Porque sem esses limites, eu e você seríamos homens e mulheres piores do que somos. Por isso Deus estabelece alguns limites para nós. Essa é a nova vida do Evangelho, que nunca vai ter resultados negativos, a não ser que você ainda está lutando para ter aquilo que o Evangelho está lutando para você se desfazer. Amém, querido? Amém. Eu tenho uma equipe de mídia lá da igreja, pastor. E eu sempre digo para a nossa equipe de mídia: gente, eu não faço para mostrar, eu quero mostrar o que eu faço. Como assim, pastor? Quando você faz para mostrar, você quer exibir. Quando você mostra o que você faz, você quer deixar um modelo. Porque existe um marketing religioso que está despertando nas pessoas coisas que elas não precisam. Nós estamos criando pessoas que daqui a 5 anos vão estar frustradas, porque prometemos para elas coisas de púlpito que Deus não vai dar-la. Porque no Evangelho não é o que você faz, não é o que você tem, é quem você está se tornando por aquilo que você faz e por aquilo que você tem. Tome cuidado, querido. Você é um pastor segundo o coração de Deus, uma pastora segundo o coração de Deus. Muitos marketers, principalmente cristãos, trabalham na cobiça e na avareza, fazendo pessoas buscarem coisas que elas não precisam. Tem coisas que você não tem, mas você não precisa buscar, porque talvez você não precise disso. E a igreja não pode despertar isso nas pessoas, necessidades que não existem, porque daqui a 5 anos elas vão estar frustradas, saindo da igreja porque esperaram um resultado que não veio. Então é melhor você dizer para elas: morra. É melhor você dizer para elas: Deus vai te pegar, Deus vai transformar a sua vida, do que dizer Deus vai te dar riquezas, Deus vai te dar vitória. Não, Deus não vai te dar vitória porque Ele não é redundante, Ele já te deu. Ele já te abençoou com toda sorte de bênção existente nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Deus me abençoou, artigo definido, já foi feito, já foi definido. Ele me abençoou, já foi. Então saia da fila da bênção, entra na fila do propósito. O que eu estou me tornando por aquilo que eu estou fazendo é que define quem eu sou, define até onde eu vou. Amém, querido? Eu quero parar aqui porque a gente precisa orar. Eu acho que a gente precisa chorar um pouco. Eu não sei quanto a você, mas Deus só usa homem chorão. E o dia que eu não choro, eu forço o choro. Força, pastor? Forço. Enquanto não sair uma lágrima, eu não saio dali. Eu tenho que chorar todo dia. Por quê? Porque essa é a forma de Deus me manter humilde. É o alfinete de Deus que fura meus balõezinhos da soberba. A soberba tem por inimigo a Deus. A ambição tem por inimigo a Deus. E quando você vê um soberbo caindo, não pense que foi o diabo, foi Deus. Porque quem abate é Deus. Orgulho é que nem mau hálito, quem tem não sabe que tem.
Mas quem tem amigo não tem mau hálito. Por quê? Porque o amigo sempre chega e diz: chupa um chicletinho, meu querido. Mata gatinho, não é? Quem tem amigo não tem mau hálito. Só tem mau hálito quem não tem amigo. Quem tem amigo que chega e diz: cara, sabe, você deveria fazer isso. É isso. Eu fui perseguido agora, uma perseguição terrível. Terrível. Pegaram um áudio que eu estava conversando com uma pessoa, cortaram o áudio e me fez parecer como alguém que estava minimizando um crime de abuso, um crime de pedofilia, um crime de estupro. Irmãos, eu não fiz aquilo. Eu sentei na minha casa, eu chorei por 3 dias. Eu digo: Deus, como um pastor pode fazer isso com outro? Eu fui bandido, eu fui traficante, eu não vi isso no meio dos traficantes. Como um pastor, para ferrar o outro, ele corta um áudio mentiroso? O meu filho de 18 anos, que joga futebol, ele me abraçou assim na hora que eu estava chorando, disse: pai, no final da sua vida só vai sobrar gente. Sabe quem vai cuidar do senhor quando o senhor estiver velhinho? Somos nós. Então, meu velho, fica tranquilo, a gente sabe quem você é. Os outros não importa o que eles pensam, nós sabemos quem você é, e nós estamos com você até o fim. Cara, aquele menino me falou aquilo criou dentro de mim eu virei um leão. Eu fui até para a internet pedir perdão de coisas que eu não fiz. Por quê? Porque a igreja está muito inflamada, está todo mundo querendo transferir responsabilidade para o outro. Eu fui pedir perdão, o Senhor me disse: pede perdão. Eu disse: mas eu não fiz nada, Deus. Deus disse: eu também não fiz. Mas mostra para a igreja como se vive um evangelho. Eu parei minha agenda por 30 dias, fiquei em casa jejuando e orando por 21 dias, trancado num quarto. Teve dia que eu não tirei nem o pijama, desliguei o celular, fiquei 21 dias sem comer, tentando achar Jesus. Por quê? Porque eu fiquei com tanto ódio que eu quis matar aquela pessoa. E eu não só quis, eu planejei. E quando eu me vi fazendo isso, eu digo: Deus, eu estou desviado. Ele disse: tá, você tirou os olhos de mim. Deus disse: Luiz, você não precisa sair da igreja para desviar. Se você sair da missão, você já desviou. Você tem que voltar para a missão, Luiz. E eu chorei e disse: Senhor, como que eu te vejo de novo? Ele disse: eu nunca saí daqui. Foi você que saiu. Você está tentando defender a sua reputação. Esquece da tua reputação. Homens que caminham comigo não têm reputação, eles têm integridade. Anda na sua integridade, meu filho. Oh, irmão, que povo maldoso, que igreja maldosa nós vivemos nesses dias. Por isso Deus vai precisar de homens ungidos, mulheres ungidas. Minha oração é que você mergulhe, pule, vai fundo, irmãos. Mergulhe onde outros não estão dispostos a ir. Entre em lugares que outros não estão dispostos. Pague um preço que outros não estão dispostos a pagar, irmãos. Para de contar medalha. Para de contar medalha. Deixa as medalhas para lá. Vamos mergulhar mais fundo. Aleluia. Vamos deixar um evangelho sadio para os nossos filhos. Aleluia. Então, nesses dias eu confesso que eu nasci de novo, pastor Jorge. Eu nasci de novo, dentro da minha casa. Eu fiquei tão mal que eu desejei a morte daquele moço que fez isso. Um moço que não gosta de mim, que me persegue há 6 anos. Eu não sei por que ele faz isso. Não, eu sei. Eu sei. Porque lá no fundo, eu acho que ele me ama. É sério. Eu acho que ele queria ser amado por mim. Mas eu o amo. Mas amém. Uma hora ele vai acordar e ele vai ver que eu não sou essa pessoa que ele está falando. E eu espero que ele acorde a tempo. Eu espero que ele acorde a tempo. Porque todo matador de vocação e todo matador de sonho, ele paga na sua posteridade. A minha oração é que Deus acorde a igreja para amar mais como Cristo amou. Amém? Fique de pé comigo. Pastor, queremos terminar no altar com você orando, pode ser? Eu me lembro, nós conversamos. Um
Muitas pessoas, a única maneira que eu entendi, que eu olhei para esses críticos maldosos, perseguidores de pastores, de ministérios, de filhos de pastores, na verdade, acabam nos tornando melhores, porque a gente sabe que eles estão de olho em qualquer erro nosso. Foi a única maneira de eu entender pessoas naqueles dias. Falei, olha, quando alguém está nos atazanando sem a gente errar, imagine se a gente errar. Imagine. Então acaba sendo uma grande oportunidade de vigilância. Se a gente tirar as lições, a Bíblia diz assim: mentindo dirão toda sorte de mal contra vocês. Líder, você veio aqui para você ficar mais diamante, para que esse texto de Colossenses 6 e 7 seja uma realidade. Enraizados na palavra, naquilo que Cristo nos chama. Pastor, obrigado. Obrigado, Florinho. Obrigado, Ministério de Louvor. Obrigado ao pessoal da enfermagem, da portaria. Obrigado a você que acreditou. Obrigado, Pedro, toda a equipe, Baiano. São muitas pessoas que trabalharam para que nós pudéssemos ter esses dias aqui. E hoje pela manhã é mais ou menos assim, o que eu senti quando eu voltei de Israel. Porque saí para Israel em plena guerra, se bem que eu já fui durante umas 10 guerras ali em Israel, vendo mísseis caindo, vendo a montanha explodindo. Mas você sai com um grupo e você voltar, mais ou menos eu disse assim: puxa Deus, obrigado. Esse congresso Segredos do Coração, você vai ver ano que vem, quando nós marcarmos, porque nós não deixamos de ter, porque estava 4 anos sem ter. Você vai ver no ano que vem quantas pessoas virão, que as imagens estão espalhando pelo Brasil todo. Espalhe hoje que o pastor Azaf Borba e o pastor Luiz Emílio estarão lá na Getsemane. O pessoal de fora quiser ir, a van vai vir aqui, vai buscar vocês às 17 horas, né? Quem quiser ficar aqui até amanhã pode ficar também. E amanhã a gente vai levar o pessoal que viajou também para o aeroporto. O pastor Rachid foi levar agora. Então, o que nós pudermos fazer para que vocês tenham a bênção de Deus completa, nós vamos fazer. Vamos ter um almoço agora. E como nós vamos ter a oração do pastor, vamos ajoelhar, vamos. Nós temos que agradecer muito a Deus pela vida desse homem. E porque a generosidade dele, esse congresso, estava falando com o pastor Luiz Hermínio ali, eu tenho certeza isso aqui deu prejuízo, mas total. A gente faz congresso, mas essa bondade dele, esse carinho dele, esse amor, né, Luiz, que a gente é recebido, porque a gente é recebido nas igrejas, esse amor que a gente é recebido por ele, esse carinho, é uma coisa que a gente não vê nas grandes igrejas. Nas grandes igrejas, o cara te bota lá no escritório, meu amigo, e vai lá virar um monte de coisa dele. Esse aqui está sendo preocupado com a gente, está bem, Flori está bem aqui, Luiz está bem ali, a fulano está bem, ele está sempre, é um paizão, assim, a gente tem que orar para que Deus dê muita vitalidade para ele, amém, amado? Muita vitalidade para a vida dele, porque eu sou tão grato pela vida do pastor Jorge Linhares, eu sou tão grato pela família dele, pelo que ele proporciona para a gente, pelo que ele deu para nós,
né? Não é qualquer um que faz, ele é um gigante. Se olhar em termos de propriedade, de prosperidade, que Deus deu a vida dele como pessoa física, ele é um homem rico, mas ninguém observa, ninguém percebe isso nele. Ele tem a maior igreja aqui de Belo Horizonte, ninguém percebe isso nele. Gente, isso aqui eu digo assim, é a raridade que a gente não encontra nesse país. A gente vê cara que está com 300 membros, não é, apóstolo? O cara se sente o cara. Aí tu vê um homem desse, que é um gigante. A igreja dele é uma gigante. Aqui em Belo Horizonte, ele é um gigante no Brasil, com toda essa humildade, com toda essa simplicidade. Eu queria render honra ao que honra se é devido ao Deus da vida dele, porque ele é uma inspiração para mim e para minha vida. Eu quero passar para o apóstolo Luiz Hermínio, estar orando por ele. Senhor, do alto da cabeça, planta dos pés, nós oramos pela vida do pastor Jorge. Nós oramos por longevidade. Nós oramos por longevidade, por saúde divina. Tua palavra diz que aqueles que te servem serão fartos de dias. Na sua velhice darão frutos e serão viçosos e florescentes aqueles que estão plantados junto ao ribeiro de águas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos por essa geração. Nós abençoamos por mais pais espirituais, por mais homens dedicados. Como disse Paulo, em nós opera a morte para que em vós opere vida. Pai, nós oramos, Pai, por isso. Saul procurou Davi sempre para achá-lo e matá-lo, mas Saul nunca achou Davi, era sempre Davi que achava Saul. Porque aqueles que estão escondidos em ti, eles não são encontrados pelo mal. Eles não são encontrados pelo mal, Senhor, estão escondidos em ti. Eu oro por um esconderijo do Altíssimo, oro por uma blindagem espiritual, uma blindagem emocional na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, no seu casamento, na sua família, no seu precioso ministério. Pai, nós oramos por esses pastores que aqui estão, meu Pai. Oramos para que haja, Senhor Deus, nós sejamos livres das imoralidades sexuais e livres da cobiça, da soberba. Senhor, nos guarda firmes, constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Nós oramos por casamentos sólidos, oramos por filhos saudáveis emocionalmente, oramos por uma geração saudável emocionalmente. Nós oramos por curas divinas, por milagres. Eu quero declarar que a sua igreja, onde você está, você vai ser uma voz naquele bairro, naquela cidade. Eu oro para que você se torne um ícone. Pessoas vão te procurar pedindo ajuda. Estenda a mão sobre todos aqueles, mesmo que você se machuque, se decepcione, porque confiar é isso. Deus confiou em você. Pai, nós oramos por pastores segundo o teu coração, que os segredos do teu coração encharque os nossos corações, e que os segredos do nosso coração sejam, Senhor, claros a ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Jesus. Foi um prazer servi-los na mesa do Senhor. Bom demais. Obrigado, pastor Jorge.